Tô aqui com a minha amiga e querida Magda. Magda é uma amiga muito querida, a gente tá tentando fazer esse encontro já faz um bom tempo. Verdade, Má. E hoje a gente teve bastante sucesso e eu trouxe a Magda para falar de um assunto que é sempre muita dor de cabeça para os líderes, né, empreendedores, que é sobre contratação. Então ela vai dar algumas dicas preciosas, mas antes eu vou apresentar quem é essa querida aqui. A Má, ela é consultora de RH, especialista em atração de talentos também e especialista em desenvolvimento de carreira. Já atuou nas principais empresas de tecnologia no Brasil e também em América Latina. E ela desenvolveu uma metodologia, depois por favor sigam lá ela no Instagram, @MagdaRodrigues. Ela desenvolveu uma metodologia exclusiva para mentoria de empregabilidade, Isso né? mesmo. Para trabalhar, para fazer com que as pessoas sejam mais conscientes e mais felizes também no mercado de trabalho, que tem muito a ver aqui com o nosso propósito dentro da SOM, né, Má? Isso mesmo. E aqui eu separei algumas perguntinhas, estou com meu caderninho aqui, porque senão eu vou esquecer. Mas eu sempre escuto muitos líderes reclamando sobre o quanto que é difícil contratar as pessoas. Sim. Ao mesmo tempo, né, Má, a gente vê que os nossos índices de desemprego têm batido recordes. Sim. E então, assim, é uma dificuldade de contratar e muita gente é desempregada. Às vezes é uma coisa que não faz muita ligação, né? Então, o que eu queria saber de você, Má? O que o líder ele tem que considerar naquela fase final, na hora de contratar, na escolha de um candidato? Quais são os principais cuidados que um líder tem que ter na escolha de um candidato aí para ocupar alguma posição? Tá bom, primeiro eu quero retribuir também, dizendo que é um prazer para mim, um privilégio estar aqui, né, no seu canal, com o seu público, tá bom? Bom, essa pergunta, todo mundo espera de mim uma resposta muito complexa e muito extensa. E ela não é extensa, ela é rápida e prática. O que o líder, ou seja, a pessoa que é o contratante final, o tomador de decisão final, deve levar em consideração? Em primeiro lugar, como assim, o decisor mesmo, é a questão do potencial da pessoa. Claro que você já vai ter tido todo o processo seletivo, então quem já está ali no shortlist, ou seja, os finalistas, eles já passaram pela questão técnica, eles provavelmente já têm os requisitos técnicos, só que para tomar a decisão você precisa identificar o profissional que tem um potencial, que tem a paixão e que tem a ver. Eu gosto até de fazer esse movimento aqui com os meus clientes, nas minhas palestras, que é verificar o profissional que se encaixa mesmo. Ele vai de alguma forma demonstrar que existe um propósito para entrar naquela vaga, que não é só o salário no final do mês. Você precisa inclusive fazer perguntas para identificar isso. Então esses são os cuidados, faça perguntas para identificar mesmo qual que é o match dele com essa empresa. Você vai achar o candidato que tem sim o perfil, as características comportamental e o objetivo de vida que vai se encaixar, que através dessa vaga ele vai conseguir realizar os objetivos dele, agregando ao mesmo tempo e gerando grandes resultados na sua empresa. Ou seja, né, Mal, o que acaba definindo sempre o processo seletivo são os que a gente chama de soft skills, né? Os soft skills, que não são os perfis, não são skills técnicos, né? Não é um perfil técnico requerido, tipo inglês, precisa de um curso X, uma certificação X. Isso é fácil, qualquer pessoa pode ter. Agora, potencial, garra e esse match, aí você vai ter que procurar e achar ele, mas existem ferramentas e técnicas para se fazer isso, né? Isso. Eu vou até dar um exemplo, né? A gente fez um processo, a gente não trabalha aqui, né, com seleção na SOM, mas a gente atendeu um cliente que é muito querido, que ele pediu muito, não, vocês conhecem a nossa cultura e tal. E a gente teve todo um cuidado de preparar o material dos candidatos, a gente colocou uma consultora para atender. E foi muito interessante porque ele fez uma primeira análise do CV. E ele nem queria entrevistar um dos candidatos, tá? Não, mas não tem. Eu falei, entrevista, né? A gente nunca vai encaminhar alguém que não tem a ver com a cultura. Sim. Né? Mas se ele olhasse só friamente o currículo, ele não consideraria. E aí, com a nossa condução, enfim, pois bem, entrevistou o candidato. Quem foi o candidato escolhido? Com certeza, com certeza. Né? Então, essas coisas assim, essa orientação ela é super importante. É muito importante. Legal, Má. E agora, para a empresa de um
modo geral, para as pessoas do RH ou para o empreendedor que tem uma empresa, quais são os caminhos necessários para ter a condução do processo como um todo de uma forma assertiva e de uma forma eficaz, né? Porque a gente vê muito aí no LinkedIn, a gente também, né, já conduziu processos, você, o quanto que está faltando cuidado com as pessoas, né? Quais são, assim, se você pudesse descrever o processo ideal, assim, a condução, a elaboração de um processo seletivo, quais seriam os caminhos? A minha indicação hoje é tendo coerência com a minha primeira resposta, inclusive, como o mais importante é você identificar alguém que tem um potencial para aquela vaga, que quer aquela vaga por conta de um propósito, de uma missão, não só porque tem uns requisitos técnicos, você vai achar hoje muita gente até qualificada, talvez, né, para aquela vaga, mas você quer chegar no candidato ideal. Então, eu sugiro você ser flexível um pouco no currículo, nos requisitos técnicos e chamar pessoas para você conhecer. Se você não tiver esse tempo, faça uma primeira etapa, por exemplo, pode ser através de um vídeo. Eu adoro esse tipo de inscrição, de aplicação numa vaga. É através de um vídeo, pede vídeos de 30 segundinhos, de 1 minutinho no máximo para os candidatos, porque a energia dele, quando você vê ele, você já vai querer, independente dele ter os requisitos técnicos. Então isso, nossa, vai te facilitar tanto. E hoje, infelizmente, a maioria dos processos seletivos, a primeira etapa é através da análise fria de um currículo. Então você só está fazendo filtro pelos requisitos técnicos. E veja bem, eu entendo, você que é gestora, eu também já contratei, eu ainda contrato e entendo que tem requisitos técnicos que não dá para abrir mão. Mas lembre-se que se você fizer esse tipo de seleção ou chamar todo mundo para sua empresa, já parte do princípio que são pessoas que têm um requisito técnico. E aí você vai pela parte mesmo comportamental. É isso que vai fazer a diferença e você vai ter sucesso no seu processo seletivo. E depois você pode conduzir da melhor forma, com várias entrevistas pessoais, com gestor, com RH, mas é importante você conhecer a pessoa pessoalmente, seja pessoalmente, que eu digo é face to face, não importa qual a tecnologia e o caminho que você vai usar. É humanização, né, Má? Isso mesmo. Má, me surgiu uma outra pergunta. Tá bom, pode fazer, estou aqui para isso. Qual que é uma pergunta imprescindível para um líder ou para o empreendedor fazer na hora do processo seletivo, assim, sabe aquela pergunta, se você pudesse dar a dica de ouro, qual que seria essa pergunta? A dica de ouro é, pergunte para ele, olha, pode até parecer aqui, que eu estou sendo repetitiva, mas é fundamental isso. Tudo em torno de um processo seletivo, gente, gira em torno disso que a gente está falando, que é, pergunte para ele, quais são os seus anseios pessoais. Olha só, quais são os seus anseios, seus objetivos pessoais, que você entende que entrando aqui, você pode alcançá-los. Muito legal, hein? Pois as pessoas são únicas, né? São únicas. Não dá pra falar, tem um lado pessoal, um lado profissional, isso não existe. Não existe, não tem como separar o profissional do pessoal. Isso é perigoso quem separa. Legal. Bom, aproveitando essa especialista aqui em carreira, que tem uma mentoria exclusiva, né, de empregabilidade. Eu queria agora, então, fazer algumas perguntas para quem está nesse momento aí olhando o mercado, que está buscando uma transição. Eu recebo muito contato, né? Eu sempre falo, olha, assiste a Magda, fala com a Magda. Enfim, qual que é a sua dica de ouro para quem está numa fase de recolocação, para quem aí está, às vezes, buscando uma nova oportunidade? Qual que é a sua dica de ouro? Tá, mas assim, a gente precisa até afunilar isso, porque eu tenho todos os meus clientes, enfim, todas as pessoas, ela faz transição por um motivo. E aí, para cada motivo, teria uma resposta. Então, se é uma pessoa que está fazendo transição de carreira, ou seja, está mudando totalmente de profissão, ela precisa começar a fazer estágios não remunerados, fazer algum estágio, se expor a alguma experiência, porque isso vai ser fundamental para você conseguir fazer a transição para uma nova carreira. Inclusive, essas experiências que você se sujeitar a ter, que é um ótimo investimento, você vai ter network. Esse network já vai te levar para a nova profissão. Show, Então, isso é um dos
dos principais pontos que você me perguntou, para quem quer fazer a transição de carreira. Né? E para quem busca uma recolocação, que está desempregado? O que ele tem que levar em consideração? Qual que é a dica de ouro para essa pessoa que está hoje lá, assim? Sim, ela, né, precisa conhecer a mentoria de empregabilidade. A Magda, que é muito assertiva. Né? É muito assertiva. Não, olha só, ela precisa ter ânimo. Precisa ter ânimo, porque o emprego vai acontecer, gente. É uma questão de tempo. Para cada um vai ter um tempo, 1 mês, 2 meses, 6 meses ou até 1 ano. Mas vai acontecer. Se você quer um emprego, você precisa se dispor a procurar ele da forma certa, porque existe a forma certa de se procurar trabalho. Por isso que muitas pessoas, quando chegam até mim, nossa, mas eu mando tanto currículo e nunca sou chamado. Porque existe a forma certa, existe o currículo certo. E aí a forma certa, ela te ensina. A metodologia deixa aqui com a gente. Ela te ensina. E você precisa ter ânimo, disposição, disciplina para seguir essa metodologia, ou enfim, até se você definir uma metodologia para você, uma rotina, você precisa segui-la. Porque o desemprego ou a transição, como você quer muito, você acaba desanimando e não tem retorno, depois de 10 currículos você desanima. E não é assim que funciona. E assim, né, Má, a gente que já entrevistou você, né, conduz isso, também já entrevistei muita gente, a gente percebe o desânimo, né, no processo. A gente, pessoa que é rata de seleção, já percebe que a pessoa tá com e é o que a gente fala, né, soft skill que comanda, já tá com a inteligência emocional abalada, e aí prejudica, né? Muito, isso mesmo, Má. Legal. E aí, acho que você acabou falando, mas eu vou retornar aqui. Tá bom. Qual que é a rotina ideal, então, para quem está nessa fase de mudança de emprego, de recolocação, que está buscando uma oportunidade de trabalho? Sim. Tem uma rotina, né? Porque as pessoas ficam muito bitoladas, né? Sim, preocupadas com o que tá vindo. Qual que é a tua orientação? Eu até tenho um vídeo desse gravado, que é as pessoas que estão numa rotina de procurar um trabalho não podem fazer disso um trabalho, porque isso vai gerar um cansaço mental, um esgotamento mental que vai te desanimar. Você pode até chegar na entrevista, como a Marina disse, mas não vai passar por conta do comportamental. Então, estabeleça um tempo, um período, para que todo dia você procure o seu trabalho, se conecte a essa oportunidade aí com os vários meios, conforme nós falamos aqui. Mas isso não pode ser um trabalho, isso não pode virar um trabalho. Tem gente que está desempregado e fica 18 horas por dia mandando currículo, achando que é a quantidade de currículo que vai fazer a diferença. E é justamente o contrário. E aí não vem a entrevista, o que acontece é um desânimo, você acha que você não é capaz, que teu perfil não tá legal, e não é nada disso. É simplesmente você fez de procurar emprego um trabalho, não pode. Então, se você está desempregado, tem um período, ou você também que está empregado, tira um período, eu costumo dizer de 40 minutos a 1 hora por dia, para quem está desempregado. E depois, restante do dia, esteja com a família, esteja estudando, pode assistir um documentário, ler um livro, passear, brincar, você pode tudo isso. O brasileiro tem uma cultura que desempregado não pode se divertir, que parece que ele está se flagelando ali, né? Parece que ele está errado se divertindo. Não, mantenha a sua rotina normal e separe só um pedacinho do dia. Eu recomendo de 40 minutos a 1 hora, no máximo, para quem está sem trabalho. Ah, que legal. E Má, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? Deixa aqui o seu site. A Magda tem um e-book maravilhoso que eu acho que ajuda muitas pessoas. Elogiei ela porque eu acho que é uma iniciativa muito legal. Conta pra eles como que eles podem te conhecer, pra eles te seguir no Instagram. Tá bom, hoje eu tenho um site que é magdacarreira.com. Lá você vai conhecer todos os serviços e produtos que a consultoria oferece hoje no mercado. E tem também o Instagram, onde a gente vai soltando essas entrevistas, que é magdar.carreira. Também tem um canal no YouTube, que é Magda #carreira, tá? Mas vai lá pro Instagram, vai pro meu site e tem muita coisa acontecendo nesses 2 canais aí. Tá, joia. Má, obrigada, viu, pelo eu que agradeço. tempo, adorei ter você aqui. E estamos juntas no propósito de ter pessoas mais saudáveis, né? Isso então a mesmo. gente se conecta,
A gente tem aqui, a gente troca bastante, então acho que a gente tem um propósito muito comum. Por isso que a vida andou, a gente trabalhou juntas há um tempo atrás. E nós trabalhamos juntas! E nos reencontramos, né? É um prazer, Mar. Obrigada, viu? Imagina, um beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Foi bom, né, Mar? Foi ótimo.